Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu tenho a honra de conversar com o professor João Aguirre, ele que é advogado e professor de Direito Civil, especialista na área de família, ministrou o curso na TV Justiça sobre parentesco e filiação, tendo como aula número 1, relações de parentesco, 2, filiação, 3, reconhecimento de filhos, 4, investigação de paternidade, a quinta e última aula, a paternidade socioafetiva. O direito de família, que às vezes eu até costumo dizer que é um daqueles direitos, não que os outros não estejam, mas esse é um daqueles, claro, fazendo uma pequena comparação aqui, mas resguardando, claro, suas características, com aquele direito do consumidor, que o tempo todo está presente na nossa vida, né, professor? É verdade, Rimac. Olá a todos. É um prazer estar aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito Debate. Muito obrigado por essa oportunidade. E eu sempre digo que é isso mesmo. O direito de família envolve o nosso dia a dia. As relações de família, de parentesco, elas envolvem o nosso dia a dia e a gente é atingido por elas da maneira mais profunda, né? Porque envolve a questão passional, a questão do parentesco, o amor, a falta do amor, e isso tudo faz com que a sua importância seja relevada no direito, né? Tá de fato muito próximo, tá não, como disse, no dia a dia, né? A questão do parentesco é uma questão fulcral, de suprema importância, porque envolve relações humanas, envolve a questão da filiação, que é algo bastante importante no ordenamento, porque a gente tem crianças e adolescentes que estão envolvidos diretamente nessa relação, são pessoas que não têm a sua personalidade desenvolvida plenamente, merecem uma tutela prioritária, e tudo isso eu acho que demonstra a importância do direito de família hoje em dia. Hoje e aí também nós podemos aqui tratar no seu tema justamente da adoção. E uma das coisas, quando a gente fala em adoção, e aí, claro, são várias vertentes, são vários problemas, inúmeros, e talvez uma possível solução está na adoção. Mas talvez eu tenha aqui, começando já pelo final, o que muito me preocupa, e aí muitas vezes isso não é discutido abertamente, é uma adoção frustrada. Quando, por exemplo, aquela adoção, depois de um período, não dá certo. E aí, juridicamente, como é que esse caso, por exemplo, é resolvido? Eu particularmente sou muito favorável à adoção, acho que ela demonstra um desprendimento e um fim altruístico que são fantásticos. Hoje se busca muito a questão da reprodução assistida, às vezes até a chamada reprodução assistida heteróloga, com o sêmen de uma outra pessoa, de um outro homem, numa clínica de reprodução assistida, ao passo que existem várias crianças que estão precisando aí de um lar, e a via da adoção seria uma via bastante interessante. Uhum. A questão da adoção envolve, como toda relação de parentesco, questões emocionais que acabam chegando à tona no direito, trazendo situações bastante polêmicas. Essa questão da adoção não ter dado certo ou ter dado certo, é importante a gente lembrar num primeiro momento que a adoção é irrevogável. Para que não se fique também aquela hipótese de eu adotei, agora um ano depois eu mudei de ideia, não quero mais, assim como a questão da parentalidade, da paternidade, da maternidade é irrevogável. Se eu tenho um filho natural, depois de 2, 3, 4, 5 anos eu não posso simplesmente falar o seguinte, não quero mais ser pai. A gente teve, infelizmente, alguns exemplos tristes aqui no Brasil, né, de alguns pais que acabaram não assumindo esse seu ônus da paternidade, ou assumiram e depois desistiram, assim como isso não é possível na relação natural, na relação biológica, a adoção deve seguir essa mesma ideia. Então, a ideia central é não se permitir a revogação. A partir do momento que alguém toma essa decisão, que é uma decisão fantástica, mas que é uma decisão que traz um ônus considerável, uma responsabilidade enorme. A paternidade, a maternidade, ela se constrói, ela é construída a partir de deveres, etc. Isso não deve permitir que a pessoa mude de ideia como se estivesse comprando um produto no supermercado, como na relação consumerista. Realmente. Agora, a metodologia hoje utilizada para conduzir
essa adoção, para que ela tenha realmente um resultado positivo, como é que o senhor enxerga? Ela hoje no Brasil está adequada? Nós temos aí agora o cadastro, né, nacional de adoção. Isso, recentemente a gente teve no Brasil uma mudança de vulto no que tange a adoção, exatamente para adequar a questão da adoção à realidade brasileira. A Lei 2009 de 09, ela acabou alterando aí a questão relacionada à adoção para tornar mais rigoroso o processo de cadastramento e de triagem aí dos pais que querem adotar. A gente sabe que no Brasil existe até aquela situação da adoção à brasileira, que na verdade ela incide até na prática de um crime, que é o falso registro de nascimento, né? O pai ou os pais que resolvem não passar por todo esse procedimento e acabam registrando um filho que na verdade não é seu. Isso é até crime. Para evitar esse tipo de atitude, se tornou mais rigoroso o procedimento para adoção. Eu achei bastante interessante essa mudança na norma. Tem uma certa dúvida, eu acho que ela é louvável, acho que efetivamente precisava transformar isso em algo mais sólido, mais efetivo. Eu tenho uma certa dúvida se o rigor extremado da norma não vai acabar fazendo com que as pessoas acabem desistindo da adoção em razão das dificuldades que elas vão enfrentar para conseguir chegar à etapa final, que é efetivamente a sentença transitar em julgado. Uhum. Alguns perguntam, o filho adotivo, ele, por exemplo, teria direito a uma possível herança? O que eu falo sempre, isso vale para todos os filhos, não só o adotivo, é o seguinte: com o advento da Constituição Federal de 1988, se mudou o paradigma no nosso ordenamento para um paradigma de tutela da pessoa humana, tutela da dignidade humana, um paradigma existencialista. E a base desse paradigma, no que tange a filiação, é a proibição de qualquer forma de discriminação entre filhos. Então está no parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal o princípio da igualdade da filiação. Filho é filho qualquer que seja a sua origem. Sejam filhos de um casamento, filhos de uma união estável, de um namoro, de um relacionamento único ou filhos adotivos. Então não pode haver distinção entre filhos. Isso é bom a gente deixar bem claro, esclarecer que o filho adotivo, ele é filho. O adjetivo adotivo, ele nem deveria estar aí, ele só serve para designar qual é a origem, mas nunca para discriminar. Ele passa a integrar a família do adotante na sua plenitude. Ele passa a integrar na posição de filho e vai ter todos os direitos que qualquer outro filho teria. Isso eu acho que é bastante interessante a gente deixar esclarecido. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e o tema desta semana nas aulas do Saber Direito, o curso Saber Direito, foi Parentesco e Filiação, foi ministrado pelo professor João Aguirre. Professor, nós temos aí uma classificação que é a jurídica, também a biológica e a afetiva para esse ambiente, para essa área família. Eu queria que o senhor dissesse, a jurídica é quando, ali do nascimento, já tem o registro, em cartório, tudo certinho. A biológica, claro, quando se fala, já é primeiramente o reconhecimento da paternidade por meio do DNA. E a afetiva é essa que nós tratamos um pouco no bloco anterior, da afetividade. Mas ela, claro, não descarta aí toda essa questão jurídica também, né? É verdade. Essa classificação diz respeito à paternidade, porque desde Roma, 2000 anos atrás, a gente tem um brocado que diz que a mãe sempre é certa. Mater sempre certa est. A mãe sempre é certa. O que hoje não é verdadeiro, né? Porque a gente tem exemplos de trocas de criança-maternidade, daí a mãe que registrou o filho não é a mãe biológica, ou temos a questão daqueles contratos gestacionais, a chamada barriga de aluguel, que dá uma dúvida bastante grande sobre quem é a mãe.
Mas o legislador brasileiro ele acabou se afastando dessa polêmica e disciplinando no Código Civil só a questão relacionada à paternidade. Então, não deixando essa questão da maternidade de lado, que existem dúvidas e esse brocado já está ultrapassado, o fato é que no direito brasileiro, no que tange a paternidade, a gente teria a paternidade jurídica, que é aquela decorrente do registro. Porque se a gente pensar em Roma, a mãe sempre acerta e o pai sempre é incerto. Por uma questão fisiológica, né? A mãe fica grávida, você sabe, teoricamente, de quem saiu, a quem deu à luz aquela criança. O pai não, então o pai sempre é incerto. Em Roma não tinha o exame de DNA. Então criou-se uma presunção, o gênio romano criou a presunção, chamada de presunção pateris est, que estabelece que o pai é o marido da mãe, se casados. Essa é a chamada paternidade jurídica, que hoje, na verdade, não se restringe à questão do marido. O pai é aquele que a lei diz que é pai. Então, se ele for lá e registrar, sendo casado, não casado, vivendo em união estável, namorado, etc., ele é o pai. Essa é a paternidade jurídica, que pode, eventualmente, ser a mesma que a biológica, que é o exame de DNA. A paternidade biológica é a paternidade sanguínea. Mas, às vezes, acontece que as duas, elas não se encontram. O jurídico não se encontra com o biológico, o pai jurídico não é o pai natural. E daí nós... Embora pai é o que cuida. Embora pai é o que cuida. Essa, a sabedoria popular aí dá a solução, né? O pai é quem cria, né? O pai é o que cuida. Hoje, nós lá do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, nós fazemos essa clara distinção entre quem é o genitor, que é aquele que cede material genético, e quem é o pai. A paternidade não se resume à transmissão aí de uma herança genética. A paternidade se constrói através de afeto, de solidariedade, de amor, do exercício do poder familiar, que eu digo que é muito menos um poder, porque poder parece que é algo de cima para baixo, é uma autoridade, é um dever. O pai tem um dever de educação, de formação dos filhos. Isso é o que a gente chama de paternidade socioafetiva. É muito fácil quando elas estão as três conjugadas, né? O pai jurídico é também o pai biológico e é aquele que criou, que estabeleceu essa relação de afeto. Mas às vezes elas não estão conjugadas. E aí, no meu entendimento, o que deve prevalecer é a paternidade socioafetiva, em detrimento até da jurídica e da biológica. O que deve se verificar é o que você disse, quem criou, quem estabeleceu com esse filho uma relação de paternidade, fundada em afeto e em tudo aquilo que eu falei. Essa, para mim, é a que deve prevalecer a resposta para essas questões. Vamos colocar aqui uma situação que uma muito comum é quando a mãe às vezes diz para o filho, olha, seu pai é fulano, procure, né? Ou não procure, mas a pessoa ali, a criança ou o adolescente resolve procurar e aí vai fazer vamos passar desse estágio afetivo e vamos dizer que há a necessidade, o pai diz que quer fazer um reconhecimento de paternidade. Esses são casos hoje com o DNA um pouco mais comum. Vamos agora inverter e colocar como um pai reconheceu desde cedo e chega uma certa idade, ou o pai ou o próprio filho vê ali que pode não ser o filho daquele pai. E aí sim, vai fazer digamos, um reconhecimento ou não dessa paternidade. E aí, como é que fica esse caso? Tira esse nome, o sobrenome da documentação. Eu digo isso num caso, tendo a afetividade não é problema. Pode continuar? Mesmo não sendo, nesse caso? Pode, eventualmente pode. O que acontece é o seguinte... Embora, digamos que lá atrás houve uma mentira, porque quando você busca a verdade, aí ela tem a verdade. Mas e quando ela nasce lá numa mentira, né? Então, esse é o grande cerne da questão. A questão da mentira, do marido que foi enganado, ou até mesmo da mulher que foi enganada. O problema vamos pensar um pouquinho na questão da infidelidade da pessoa casada ou não. Quando é um marido que é infiel e tem uma relação com outra mulher e engravida outra mulher, a sua esposa não vai incidir no erro de registrar um filho que não seria dela. A recíproca não é verdadeira, em razão da questão fisiológica, né? Se a mulher casada vier a ser infiel, ela vai acabar tendo um filho de um outro homem e o marido vai acabar registrando esse filho. Aí é que surge o problema, né? Ele foi traído e registrou um filho que biologicamente não é seu. Nos idos de 80 e 90, o exame DNA virou a solução para todos os males. E a solução mais fácil qual era? Se deu que o DNA é filho, então é filho. Se o DNA deu que não é filho, então não é filho. Essa é a solução mais fácil para se julgar, né? Você pega lá o resultado do DNA e julga
uma relação humana como se fosse uma relação de uma ciência exata, né, matematicamente. Não é essa a melhor solução. A melhor solução é verificar a questão da parentalidade socioafetiva, da paternidade socioafetiva. Então, eu sei que naquele momento o marido vai se julgar humilhado, traído e etc. e tal, mas isso é uma relação que ele vai ter com a mulher, com a esposa, e vice-versa, se a mulher for traída e etc. Mas a questão com o filho é outra. O que é importante a gente fixar bem na nossa mente é que existe uma relação que é conjugal, é convencional, que é a relação marido-mulher, ou hoje entre dois homens, entre duas mulheres, uma relação de união estável. Essa é uma relação distinta da relação de parentalidade. A relação de parentalidade, lógico que ela se resolve, ela surge de uma relação entre duas pessoas, mas ela não é uma relação que esteja diretamente atrelada ao resultado daquela. Então, se a mulher o traiu, ele tem algumas formas de tentar reparar esse dano e vice-versa, se o marido traiu a mulher. Mas o filho não tem culpa disso. Se estabelecer uma relação socioafetiva, depois de 10, 15, 20 anos, agora em razão do DNA, fala assim, deixo de ser seu pai. Eu fui seu pai até agora, mas porque sua mãe me traiu, eu vou deixar de ser seu pai? Essa é a grande crítica que a gente faz a um artigo do Código, que é o artigo 1601, que diz que essa ação negatória de paternidade é uma ação imprescritível. E o que permite que um pai, depois de 30 anos de uma relação com um filho, chegue e fale o seguinte, olha, agora eu descobri que você não é meu filho, então eu vou dizer que você não é meu filho. E as consequências que você acabou de me perguntar. Então eu não quero mais que você use meu nome, o meu neto também não é meu neto, eu quero que ele tire o meu sobrenome. Tudo isso em razão de uma vendetta, né, de uma vingança, de algo que aconteceu há 30 anos atrás. E é algo possível de acontecer. É algo possível de acontecer. Eu acho que sob essa nossa ordem jurídica de hoje, o direito existencial não se presta a vendetas, a vinganças privadas, e essa relação de sócio-afetividade deve ser preservada. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já! Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor João Aguirre, na verdade advogado, professor de Direito Civil, especialista na área de família. O estudo, a formação e atualmente o senhor está no estado de São Paulo, né? Atualmente reside em São Paulo. Resido em São Paulo, advogo em São Paulo, advogo bastante nessa área de Direito de Família, advogo na área de Direito Civil como um todo, mas especialmente na área de Direito de Família, é uma área que tem a minha especial predileção, meu mestrado foi nessa área, doutorado, muito embora no responsabilidade civil, também contasse com essa parte de humanismo, né, as relações humanas e etc., é a área que eu efetivamente gosto de atuar. Uhum. Eu ouvi um comentário uma vez de que ser advogado de família, às vezes, é ter que meter mesmo a colher numa briga de família. E, às vezes, é complicado, né? O advogado de família, eu costumo dizer que ele é muito um psicólogo, né? Até, às vezes, eu falo, acho que eu deveria ter feito, ou fazer psicologia, porque o primeiro encontro que eu tenho com o meu cliente, ele já vai abrir a sua intimidade. Né? O advogado vai desabafar. E, às vezes, ele conta coisas que você nem imagina. Então, a gente tem que ter bons ouvidos e ponderação. Né? Isso eu acho que é fundamental no advogado de família. Experiência de vida, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Porque é difícil. E eu lembro quando eu já comecei a atuar em direito de família, recém-formado, lá com seus 20 e poucos anos, você já vai tratar de um casal que está vivendo há 30 anos juntos, está querendo se divorciar, você mal sabe o que é um namoro, né? O que é a experiência da paternidade, então isso vai ganhando com o tempo. Essa ponderação, eu acho que é importante, evitar o litígio é fundamental, pensar que ali existem relações que vão se perpetuar, né? Especialmente se existe no litígio a filiação, né? Muitas das vezes eu vejo os pais brigando e usando os filhos, mais das vezes, isso é um terror, e usando os filhos como arma de vingança, e isso acaba com o desenvolvimento sadio de uma criança e de um adolescente. Ele vai levar esses
essas sequelas para o resto da vida, e é o advogado que tem que fazer esse papel, né, de mediador. Olha, vamos pensar num melhor caminho, vamos tentar acabar com esse litígio e tal. O advogado de família não pode ser beligerante, eu acho que isso é fundamental. Ele tem que ser ponderado e tem que tentar fazer essa mediação para evitar o máximo possível o litígio. Quando há um litígio em que envolve apenas o casal, já é uma situação delicada, complicada, porque aí envolve, às vezes, família de um lado, de outro, que se gostam, né, que tem ali, às vezes, uma certa relação. Mas quando envolve os filhos, né, a criança, aí essa é pior ainda, daí de onde veio a própria alienação parental, que é justamente uma previsão no nosso ordenamento para resguardar a criança e aqueles parentes que não estão ligados nessa briga, mas que precisam, ou às vezes que estão, como é o pai, que muitas vezes a mãe utiliza o filho para fazer uma vingança, vou dizer claramente, a pirraça, né? E às vezes até o contrário também, muitas vezes quem sofre? A avó, o avô que não pode ver a criança, o próprio pai, claro, a própria mãe. Ou seja, essa lei, ela também é um marco no direito de família, né? Eu entendo que sim, eu entendo que o lado passional é o grande problema do direito de família, porque ele cega as pessoas, né? A razoabilidade, ela se esvai à primeira emoção mais aflorada. E isso é um problema. A Constituição Federal, ela traz a doutrina da proteção integral, no que tange a criança e adolescente, da prioridade absoluta da criança e adolescente, está lá na Constituição, no artigo 227, no seu parágrafo 3º, inciso 5, que deve sempre se levar em consideração que a criança e o adolescente são pessoas em condição peculiar de sujeito em desenvolvimento. E essa situação, essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ela é uma condição especialíssima e frágil. E qualquer desses litígios, ele acaba trazendo reflexos que são absolutamente gravosos a esse desenvolvimento. E os pais não percebem isso. Então, a questão da alienação parental é uma norma que veio para o nosso ordenamento digna de todos os elogios, porque ela visa acabar com isso, né? A briga dos pais não pode ultrapassar esse muro e vir a atingir o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Eu sou bastante favorável a essa norma. Bem, vamos aqui para as indicações de leitura do professor João Aguirre. Nós temos aqui da paternidade, relação biológica e afetiva, de Luiz Edson Fachin. Esse livro, eu peço até desculpas por ele estar já um pouquinho castigado pelo tempo. Mas sinal que ele foi usado. Sinal que ele foi usado e bem usado. Esse livro é fantástico. O professor Luiz Edson Fachin, eu reputo como um dos maiores civilistas brasileiros hoje. Ele é um gênio, é um crânio. E quem quiser aprender essa questão da paternidade, aprender os seus conceitos, entender o que é uma paternidade socioafetiva, deveria passar por essa leitura obrigatória. Nós temos um outro aqui que o professor traz, que é Diálogo sobre Direito Civil, Construindo a Racionalidade Contemporânea. Esse livro, ele é coordenado e organizado também pelo professor Luiz Edson Fachin, pelo professor Gustavo Tepedina, professora Maria Serena Bodani de Moraes, a ministra Carmen Lúcia. Esse livro também é fantástico, porque ele traz para o estudante, para aquele que se interessa pelo direito, essa mudança radical no nosso ordenamento que se operou com o quê? Que se operou com a Constituição Federal. Essa mudança axiológica, mudança da base valorativa do ordenamento e tem um reflexo na família, mas não só na família, em todos os ramos do direito privado. Temos aqui um outro que é Família e Responsabilidade. Esses são os livros do Instituto Brasileiro de Direito de Família, são os anais dos nossos congressos de direito de família. Eu convido a todos a participarem dos congressos de direito de família, do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. São vários doutrinadores, os maiores doutrinadores do nosso país, discutindo o direito de família com uma visão moderna, atualizada. É algo que eu aconselho a quem gosta do direito de família. Bom, nós temos aqui Direito Civil 5, Direito de Família. Esse é um livro do professor Flávio Tartucci, José Fernando Simão, para aquele estudante
do direito, que quer aprender o direito de família, quer se preparar para a sua prova na faculdade, um concurso, qualquer tipo de prova. É um livro muito didático e muito bom. Professor Flávio Tartus, professor Fernando Simão. Tem um outro livro também, que é do professor Rolf Madaleno, um grande amigo, Rolf Madaleno, que infelizmente eu acabei não trazendo, deixei na hora de sair, e é um livro, o curso de Direito de Família dele é um livro fantástico, que eu também aconselho àqueles que querem se aprofundar nesse ramo do direito, tão importante para a vida social. Ok, tá aí, além dessas 4 indicações que nós mostramos aqui, mas esta última indicação que o professor mencionou. Lembro que você pode participar do programa por meio do nosso endereço eletrônico, saberdireito@stf.jus.br, e o programa também está disponível no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo encontro.